Bom dia! Vamos à nossa aulinha de barroco no Brasil. A gente já falou do nascimento do barroco na Europa, a gente já falou do rococó e agora a gente vai trazer o barroco com suas volutas, as suas magnitudes para o contexto do Brasil, certo? Pensem que aqui no Brasil ele se desenvolveu do século XVIII ao XIX, é o que a gente vai chamar de barroco tardio, porque nessa época o barroco lá na Europa já havia sido abandonado, certo? A gente já estava no rococó e no neoclássico. Então aqui ele vem chegando um pouquinho tardiamente e a gente vai definir ele como barroco tardio também. O barroco brasileiro, ele vai ser bem diferente de uma região para outra. A gente vai ter as regiões mais ricas, né, em que eu estou tendo mineração, comércio de açúcar, etc., como por exemplo Minas, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, onde eu vou ter esculturas extremamente refinadas, eu vou ter muito ouro nas talhas, na arquitetura das suas igrejas, e vão ser feitos também por artistas de renome. Onde não está tendo esse avanço capitalista ainda, né? Não tenho nem açúcar, nem tenho ouro, por enquanto é em São Paulo. Então as igrejas lá, elas vão ser mais modestas. Essa arquitetura de São Paulo, durante o século XVIII, início do XIX, vai ser ainda uma arquitetura um pouco pobre em relação às outras. Mas a gente tem aí Minas Gerais com muita força, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, certo? Então, eu tenho aquela questão do um só, vários barrocos, né? As expressões do barroco brasileiro, elas estão dentro da religião também, certo? Lembrem que o barroco na Europa, ele veio com o sentido da contrarreforma, né, pela Igreja Católica, aquela questão lá na Europa da arte ter sido um pressuposto utilizado para a Igreja Católica para chamar seus devotos novamente para a religião, ou pelo menos para não perdê-los, né? E aqui no Barroco ele também vem no Brasil, ele também vai vir com essa questão da igreja, dentro da arquitetura da igreja, e ela também vai ser colocada no que a gente vai chamar de arte colonial, certo? Porque eu vou começar a ter as vilas ao entorno dessas igrejas barrocas, com algumas questões arquitetônicas também barrocas, certo? Então eu vou ter prédios públicos, moradias, chafarizes e etc., com expressões barrocas também, por esse motivo. Aqui, gente, um exemplo. Olha só esse aqui, esse chafariz, lá em Ouro Preto, em Minas Gerais, no Largo de Marília. Eu quero que vocês lembrem de todas as imagens que a gente já vem vendo assim dos outros períodos. Pensem no barroco lá na Europa, né? Imaginem se eu vou ter lá na Europa um chafariz dessa forma, apresentado dessa forma. Olha aqui, lixo, né? O mato crescendo, aqui as plantas, sujo, né? Esse aqui ainda não está destruído, depedrado, menos mal, mas a grande maioria no nosso Brasil vai estar. Então, pensem nisso como a questão de cultura. A cultura no nosso país, ela ainda não evoluiu bastante para que o nosso povo e o nosso governo saiba cuidar do que a gente tem em termos de riquezas artísticas. Isso é muito triste da gente constatar, quando a gente faz a comparação, né? Porque aqui a gente tem coisas belíssimas também, mas olha como está mal cuidado. Olha para isso, daqui uns dias não existe mais. Agora vamos aqui para a questão das características barrocas nesse chafariz. Lembram das volutas, que eu venho enchendo o saco de vocês, já tenho umas 3 aulas para vocês não esquecerem. As volutas
barrocas e do rococó. Olha ela aqui, olha as curvas, as volutas que se encontram aqui por todo esse chafariz. Olha isso aqui como parece uma concha do rococó também, não parece? Né? Então eu tenho toda essa estrutura que vai ser característica barroca. Eu não posso olhar para um chafariz desse, ver ele cheio dessas volutas e não pensar em arte barroca, certo? Aqui no Brasil também. E aqui a gente vai ter alguns prédios que não são necessariamente igrejas, né? Que vão ser mais simples, mas eu vou ter as características arquitetônicas ali também. Olha só as volutas aparecendo aqui, nessa base dessa escada. Estão enxergando? Aqui também, acima da porta, eu tenho uma leve volutazinha. E aqui, coisas semelhantes. Essa questão da escadaria barroca, lembram disso? As escadarias que vão para um lado, vão para o outro, para ter a questão da movimentação das pessoas nessa escadaria. Ela vem com força também, principalmente para as igrejas de Minas, que normalmente se encontram em cima de morros e etc. Então, fica aquela cidadezinha pequena em que toda a direção do seu olhar vão para aquelas estruturas arquitetônicas, ainda com as suas escadarias maravilhosas, né? E a gente tem a escultura complementando a arquitetura, assim como na Europa, certo? A gente vai chamar de talhas tudo que está esculpido na madeira, no mármore, no marfim, na pedra, que está lá entalhado naquelas igrejas barrocas, né? Vai aparecer demais dentro dos altares, dos tetos, das janelas, cobrindo a igreja toda. Tem igreja que é completamente coberta por essas coisas entalhadas, né? Motivos diversos. Flores, figuras de anjos, lembrem dos anjinhos barrocos, aqui vai ter muito também, as pirais, formas com movimento, as volutas em si e a quebra das linhas retas. Esse é o barroco e vai ser o barroco aqui no Brasil também. Só que no Brasil ele vem de uma forma um pouco mais simples do que na Europa. Isso aqui é um retábulo, né? Aquela parte aqui do fundo atrás de onde se reza a missa, lá da igreja de São Francisco, em São João del Rei. Vejam aqui, ela toda ornamentada, a questão das volutas, as folhagens. Eu tenho aqui também um afresco pintado. Olha um anjinho barroco aqui, ó, segurando toda essa imagem. Tem um de um lado, outro do outro. Aqui em cima eu também tenho anjinhos barrocos. Olha as cabeças dos anjos barrocos aqui em cima, ó. Essa imagem da cabeça com as asas dos anjinhos barrocos, ela vem com muita força aqui para o Brasil. É bem interessante a gente enxergar isso. E eu tenho a questão da riqueza também, né? De tentar ainda ter muito ouro e etc. As igrejas de Salvador, elas são repletas, ornamentadas de ouro. Tem umas assim que você não sabe nem para onde olhar, de tanto ouro que tem.